Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia, né? Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre a questão da organização, conhecendo uma organização. A nossa proposta é discutir o conceito de organização, a formalidade e informalidade da organização e os tipos de organizações. Então, dentro desse desafio, dentro dessa filosofia, nós temos aí o conceito, ou os conceitos de organização, né? Então, organizações do grego, né? Organon, é isso. O que significa organon? Então, instrumento, ferramenta, objeto com funcionalidade específica. Então, lembrando que organizações do grego significa organon, ou seja, instrumento, ferramenta, objeto com funcionalidade específica. A origem da palavra organização já ilustra um pouco isso, né? Por si só, essa instrumentalidade de que o homem se serve para melhor construir soluções frente aos inúmeros problemas que a vida lhe apresenta, individual ou isoladamente, como uma tarefa, né, estrondosa, para não dizer quase impossível. Existe dentro do campo das definições, né, uma gama enorme de conceitos sobre organizações. Então, organizações, elas podem ser atreladas ao que, professor? A conjuntos de indivíduos ou grupos reconhecidos pela sociedade. Conjuntos de indivíduos ou grupos reconhecidos pela sociedade, tendo, portanto, uma unidade social, que em muitos casos pode ser observada até por pessoas fora da organização. Também nós podemos conceituar as organizações como finalidades, objetivos próprios definidos, no sentido de buscar satisfação para uma necessidade sentida por seus membros. Aí você tem, professor, mas podemos também afirmar que as organizações, elas têm interesses a realizar e valores a alcançar. Por meio de quê? De normas, de condutas, não é isso? E por formas de relacionamento delineadas diferentemente entre aqueles que compõem a mesma. As organizações também podem ser conceituadas como hierarquia de comando ou autoridade.
que coordena as ações e os movimentos de todo. Isso. Então, por exemplo, o Estado, né? Então, nós costumamos dizer que somos livres, mas temos uma liberdade, não é isso? Uma liberdade, na realidade, vigiada. Ou seja, a nossa liberdade, ela é condicional. Ela é condicionada ao quê? Às leis, às normas, às regras estabelecidas por quem? Pela Constituição de cada Estado. Também podemos dizer que as organizações são espaços de atuação determinados à continuidade e permanência de tempo, né? Então, para entender melhor, né, nós temos que observar algumas caracterizações das organizações, né? Então, na realidade, essas caracterizações que são associadas às organizações, ela é o que? Pode ser entendida como um conjunto de pessoas ou grupos. Observe as características. Conjunto de pessoas ou grupos. Objetivos próprios. Né? Outra característica, objetivos próprios. Interesses e valores comuns. Então, na realidade, as organizações têm interesses e valores comuns que os seus membros, eles precisam, na realidade, obedecer e executar. Formas próprias de relacionamento, coordenação e hierarquias definidas. Então, na realidade, temos hierarquias definidas, né? Então, chegamos na organização, não vamos chegar ao bel prazer, né, de forma aleatória. Então, cada organização tem aí, na realidade, as suas regras, normas, sua hierarquia, né? Então, nós entramos no serviço militar, um exemplo, né? Então, o indivíduo não chega logo a coronel, né? Se ele for de escola, então ele vai obedecer a oficial, não é? Toda uma hierarquia até chegar a ser um coronel, um comandante, etc. Não é isso? Então, nós chegamos numa empresa, aí nós temos que obedecer, tem lá o nosso gerente, tem lá o nosso supervisor, tem lá o nosso coordenador, até chegar no diretor, presidente da empresa. Né? Então, na realidade, são hierarquias que devem ser obedecidas. Então, dentro desse sentido, nós temos um espaço de atuação delimitado, né? Que ela é outra característica. Então, um espaço de atuação delimitado, relativa continuidade no tempo, outra caracterização, relativa continuidade de tempo. Sendo assim, as definições para a organização são compostas a partir de que dessas características, seja enfatizando ora uma, ora outra, segundo que perspectivas que parecem mais interessantes, né, aos seus autores. Então, lembrando quais são as características: conjunto de pessoas ou grupos, objetivos próprios, interesses e valores comuns, formas próprias de relacionamentos, coordenação e hierarquia definidas, espaço de atuação delimitado, relativa à continuidade no tempo. Então, devemos, na realidade, lembrar dessas características que são essenciais dentro de uma organização. É isso. Então, vejamos. Então, Bernardes e Marcondes, lá no livro de vocês, vai definir o seguinte: a organização é uma unidade social, artificialmente criada e estruturada, continuamente alterada para se manter no tempo, né? E com a função de quê? De atingir resultados específicos, que são a satisfação das necessidades de clientes,
existente aonde? Na sociedade. Também, podemos dizer, e de seus participantes. Então, vejamos, é uma unidade social artificialmente criada e estruturada, na realidade, continuamente alterada para se manter no tempo e com a função de atingir resultados específicos para a satisfação de quem? Dos clientes e de seus participantes. Então, vejamos, então nós temos Peter Drucker, né, o grande Peter Drucker, ele diz o seguinte, sobre o aspecto de que uma organização é sempre especializada em sua tarefa, pois apenas ela, entendam, apenas ela poderá apresentar o quê? Os resultados a que se propõe. Ou seja, apenas a organização poderá apresentar o resultado que ela se propõe. Assim, um hospital, exemplo, né? Um exemplo. Um hospital é especialidade em cuidar de pessoas enfermas. Uma escola se concentra em quê? No ensino. Uma orquestra se fixa em quê? Na execução da música e etc. Né? Então, Antunes Giddens, o grande Anthony Giddens, ele diz o seguinte, destaca a organização como sendo, observe, Giddens diz o seguinte, destaca a organização como sendo o aspecto de grande agrupamento de pessoas estruturadas em linhas impessoais, é isso, e estabelecido para atingir objetivos específicos. Agrupamento de pessoas que vão atingir o quê? Objetivos específicos. Né? Bastante claro a concepção de Giddens, né? Então, o que é a organização? Um agrupamento de pessoas que vai, na realidade, estabelecer objetivos específicos. Então, vem assim essa questão da formalidade dentro das organizações. Formalidade e informalidade. Professor, formal é algo estrutural, é algo, na realidade, registrado. Informal é algo que não precisa ser registrado. Mas o informal ele está na cultura das pessoas. As pessoas, geralmente, elas buscam fazer as coisas que não estão estabelecidas dentro das normas. Então, lá você chega numa escola e você sabe que não pode fumar, mas você é um servidor da escola e vai fumar num momento lá de descanso. Sim, mas onde é que tem que o servidor pode fumar? No lugar nenhum, mas ele fuma. Sim, eu tem lá nas regras, nas normas da empresa, a questão da urbanidade, da assiduidade. Bom, mas isso aí é algo que o indivíduo ele deve fazer constante, ele não deve faltar às suas atribuições, ele não deve chegar atrasado no seu compromisso, ele tem que ser pontual. Então, por isso é normal que sejam estabelecidas estruturas organizacionais que identifiquem de modo bastante claro as formas e os modelos de relacionamento para todos os membros, os interesses e valores a preservar, as regras e as políticas de procedimentos, os campos e os limites de atuação. Então é necessário que haja normas e regras para o convívio social. É necessário que haja normas e regras para que o indivíduo, ou seja, aquele sujeito ou ator que está envolvido naquele cenário, ele possa ter consciência daquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer. É isso. Então, na realidade, na administração pública, nós temos aí a questão da impersonalidade, nós temos, na realidade, que
algumas regras e normas dentro da administração pública que o indivíduo ele deve obedecer, né? Ele deve obedecer. Então, na realidade, nós saímos de um modelo totalmente paternalística, entramos no modelo burocrático e na atualidade gerencial para tentar quebrar esses vícios. Então, o servidor, ele sabe simplesmente que dentro do estatuto, das normas e regras. Mas isso é formal ou informal, professor? Claro que é formal. Está lá o estatuto do servidor. Então, o servidor ele tem que obedecer aquele estatuto. Está claro lá, se ele não obedecer. Se ele não obedecer, ele vai sofrer o quê? Sanções. Se ele não obedecer, ele vai o quê? Professor, se ele não obedecer, ele vai sofrer processo administrativo. Claro, se ele não obedece, ele sofre o quê? Processo administrativo. Então, vejam, quanto mais essas características estiverem definidas, né, e postas em prática no dia a dia, a organização mais se dirá que a formalidade está presente na organização. Tem que deixar claro. É formal. Tem que estar claro o que é permitido e o que não é permitido. Qual é o seu dever? Qual é o seu direito? Então, deixar claro, direitos e deveres. Não é isso? Para que ambos possam ter um bom relacionamento. Então, na organização, por exemplo, na organização judiciária, por exemplo, o não cumprimento de uma regra, ainda que pequena ou considerada sem importância, poderá constituir-se em quê? Em motivo suficiente para anulação de todo um processo. Ou seja, vejam só, o não cumprimento de uma regra pode acarretar consequências graves, né? Graves. Na escola do bairro, outro exemplo, né? Ainda que os prazos e horários estejam estabelecidos por edital da direção, muitas vezes é possível o quê? Buscar uma satisfação fora de quê? Fora dos horários ou das datas pré-estabelecidas. Em virtude do quê? De fato de que a formalidade do tempo seja apenas um instrumento que melhor administre a finalidade, né, da organização que educa e ensina os estudantes. Então tá lá, tá lá simplesmente a programação, o cronograma, ou seja, das reuniões, dos pais, das datas das provas, das entregas das notas, das unidades, do recesso, das férias. Mas alguém diz, eu vou lá fora dessas datas e vou me inteirar porque eu não tenho tempo. Tudo bem, né? Então, nas organizações maiores, públicas, privadas, não governamentais, o que acontece? Há definições claras sobre os papéis de cada membro ou de cada categoria de membro. Então, uma vez que a estrutura hierárquicas, coordenação e comando, tais práticas como forma de estatuto, né, de regimento, de regulamento, né, ou de outros documentos equivalentes. Ou seja, são propostas de modo expresso a todos, então todos vão ter acesso a isso, seja por meio de estatuto, de regimento, né, todos vão ter acesso comumente por escrito a esses documentos, a fim de que não reste dúvida sobre os papéis que cada um deve exercer, seja isoladamente, seja em conjunto com os outros membros. Então, vejamos. Então, ele diz, nas organizações públicas e privadas não governamentais, deve deixar claro, por meio de documentos, não é isso? Os papéis de cada indivíduo. Esse conjunto de características e de práticas constitui o quê? E constrói uma organização formal. É isso. Construir uma organização formal com a legislação clara, com estatuto, não é isso? Com normas bem estabelecidas.
Caso contrário, vai virar uma anomia, uma desordem, né? Então, nós não queremos que a nossa organização passe por um processo de anomia. Então, ele fala que, por causa da importância que assume os relacionamentos informais, os responsáveis pela organização se dedicam cada vez mais ao estudo de quê? De suas formas, suas origens, suas consequências, e buscam modelos que facilitem o quê? E fomentem de modo adequado a organização, sempre dentro de limites, que evite excesso de personalismo e a dissolução de suas próprias características. Mas o que é o personalismo? Professor, o personalismo exagerado se traduz pela vinculação quase familiar entre os membros, criando um leque amplo de quê, professor? De possibilidades e probabilidades de que as regras e as normas, as estruturas e hierarquias, os meios e os objetivos sejam deixados de lado para atender o quê? As situações pessoais. Então, personalismo deve ser evitado, né? E obedecer o quê? O interesse coletivo, né? Então, vejam, aí vocês têm, professor, e os tipos de organizações? Prezados e prezadas. As organizações, elas podem ser públicas, elas podem ser privadas e podem ser do terceiro setor. Professor, mas o que vem a ser uma organização pública? Podemos afirmar que a organização pública é caracterizada pelo fato de buscar o quê? Preencher uma necessidade que seja comum aos cidadãos ou a uma categoria de cidadãos e que seja imprescindível para o pleno desenvolvimento da cidadania. Então, na realidade, o público vai atender o interesse coletivo, o interesse de todos, né? Então, logo na sua finalidade primordial, portanto, a organização pública ela deve ter uma prestação de um serviço. É isso. Por exemplo, uma organização escolar que alfabetize o cidadão ou uma organização hospitalar que atenda às necessidades da saúde dos cidadãos. Não é isso? Ou uma atividade estratégica que venha atender o interesse do bem comum. É o caso de serviço de vigilância sanitária, de segurança pública, que atende o interesse comum, atende o interesse de todos. Então vejamos, uma organização pública, a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, vai atender toda uma coletividade, né? O serviço de saúde pública vai atender todos, independente de gênero, de classe social, é isso? Então nós temos a organização do terceiro setor. Mas são constituídas principalmente por organizações não governamentais, ONGs, né? Organização não governamentais, por fundações filantrópicas, por sociedades de interesse artísticos, culturais, por organizações civis de interesse público, né? É o caso das OCIPs, né? Elas apresentam bem características bem diversas, né? Da anterior, né? Sua estrutura de poder dentro das organizações é participativa, né? É participativa. E as organizações privadas? Professor, sejam elas de serviço, de produção agrícola, produção industrial, são concebidas por alcance e objetivo. Olha só, alcance e objetivos econômicos. Suas características, estruturas, objetivos, hierarquia e etc. Então ela tem uma estrutura, ela tem um objetivo e ela tem uma hierarquia. Se desenvolve, se adaptam
com rapidez e a flexibilidade necessárias às mudanças em que ocorrem no meio que estão inseridas, né? Então vejamos, essa rapidez são as qualidades essenciais para uma boa performance dessa organização. Então vejamos, então nós temos aí, né, os tipos de organizações, né, deixar bem claro. Então eu falei um pouco dos tipos de organizações, defini o que é organização,